Tá gravando lá também. Nesse pensamento, então, que a gente precisa entender que a evidência... Eu ouvi do Ricardo Gondim, eu sei que alguns aí não gostam dele, eu também não concordo com algumas coisas que ele faz, mas um bocado de coisa eu concordo. E uma dessas coisas que eu concordo foi isso que ele falou, que o santo, ele entende, a pessoa que é santa não é aquela que nunca peca, mas é aquela que em pecando, ela se entristece pelo pecado e ela pede para que Deus a ajude a continuar a caminhada cristã. Então o santo não é o que nunca erra, mas é aquele que em errando, ele vai buscar, né? Como diz acho que é Provérbios 28:13, se não me falha a memória, aquele que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas quem confessa e as deixa alcança a misericórdia. Então essa busca da misericórdia, né? Essa questão de lutar com Deus, como o Jacó fez lá no Val de Jaboque. Jacó, ele de fato tinha uma vida assim, totalmente desregrada, era um Jacózão mesmo, um cara enrolado, mas ele tinha no seu coração um desejo intenso de ser mudado por Deus. É bem interessante aquela figura, né, histórica de Jacó lutando com o anjo, porque de fato é isso. Mas se a gente fosse ver a vida de Jacó e avaliar moralmente, um cara mentiroso, enrolado, né? Como eu disse, nada disso é justificação para o pecado. Mas Deus, inclusive, olha que coisa interessante, ele até rejeita Esaú, né, que moralmente, se a gente fosse avaliar, era mais crente do que o Jacó. Jacó é aquele crente que a gente fala, rapaz, acaba meio enrolado mesmo e tal, né? Mas Deus, ele enxergava o coração que havia uma luta lá dentro, no interior, né? E quando houve a ocasião e a oportunidade, Jacó disse não, ou o Senhor me transforma ou vai ter que me matar aqui. Olha que coisa interessante, né? E daquele dia em diante, inclusive, entre aspas, Deus se deixou ser vencido por Jacó. Ele disse, lutou com o anjo e prevaleceu. Agora também você vai ser mudado, vai ser príncipe de Deus, né? Ao invés daquele Jacózão, príncipe de Deus, Israel, né? Olha que coisa linda nessa figura histórica aí, e a gente entende esse processo que muitas vezes a gente julga as pessoas, né, exteriormente, mas a gente muitas vezes não participa, não se interessa pela luta dessa pessoa. Então é muito fácil nós julgarmos essas pessoas exteriormente, aparentemente, até mesmo pelos erros. E tem gente que erra e vacila feio mesmo, nós e outros tantos. Mas, amados, nós precisamos entender e estarmos interessados, eu digo em relação ao outro, né, ou aos outros, e procurar e se achar nessa pessoa um desejo, porque tem gente que não tem desejo mesmo, aí nem Deus faz, nem o Espírito Santo age ali, porque aquela pessoa, ela de fato rejeita Deus, né? Ela de fato não quer. Mas tantas pessoas que querem, tantas dificuldades por N motivos encontram para não estar vencendo algumas situações, e nós devemos ser essas pessoas que dão as mãos, e como família da fé, e como gente que venceu alguns pecados, né, que aquela pessoa não venceu, ajudá-la na caminhada. Pelo menos, essa é a orientação bíblica, tá? Então a conversão envolve esse lado humano da salvação. Por exemplo, o ladrão, né? Observa-se que um pecador ladrão não rouba mais, um alcoólatra notório, aquele que enche a caneca, não se embriaga mais, um promíscuo não comete mais esse pecado, ele odeia, como eu disse, o que amava e ama o que odiava. Então quem é um convertido? Aquele que ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Aí sim, as pessoas dizem, né? Rapaz, esse cara está se convertendo porque mudou de vida. Então, é necessário haver sim uma mudança. Então, a conversão é esse lado humano. O lado humano é descrito pelos outros, a partir das mudanças externas, tá certo? Então, de fato, tem que haver. Como eu disse aqui, parece que eu estou me contradizendo. Como eu disse que, de fato, tem pessoas que lutam, mas, assim, precisa haver, no mínimo, uma evidência de que essa pessoa deseja ser transformado, deseja fazer a vontade de Deus, né? E isso a gente percebe, a gente vê pelo sofrimento, pela angústia, pela luta daquela pessoa. Tem uma música aí evangélica, um hino evangélico, que é interessante que o cara descrevendo, né, um rapaz que ele luta contra a droga, né? Luta lá contra as drogas, mas ele diz que as drogas, elas são difíceis, né? Mas o que mais me intriga é a vontade desse rapaz, e acho que ele é muito mais complexo
né? Porque ele não desiste de estar lutando contra, embora caia, mas ele não desiste nunca, né? Vai em frente. Então, essa é a questão que a gente percebe. Mas o lado humano é descrito então pelos outros, tá? Estou falando da conversão a partir das mudanças externas, né? E o lado divino, então a gente está falando da conversão, o lado humano, e o lado divino, então, de Deus é perdoar os pecados e lhe dar um novo coração. Aqui que eu acho interessante, porque eu quero colocar aqui as duas facetas, as duas ações, ou os dois lados, né, nesse processo, tá certo? Da cooperação, da operação do Espírito Santo e a resposta humana. E a gente vai entrar naquela... Quer dizer, não vou entrar porque eu acho que a gente consegue estar solucionando de uma maneira mais tranquila essa questão de responsabilidade humana e soberania divina, né? Que na teologia a gente chama de doutrina do calvinismo e doutrina do arminianismo. O calvinismo acentua a soberania divina e o arminianismo acentua a responsabilidade humana. Eu entendo que a Bíblia trata tranquilamente isso. Quem tem dificuldade somos nós hoje. Mas a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, não tem dificuldade de lidar com essas questões que elas são dúbias, né? Elas têm esse aspecto misterioso de enquanto Deus exerce a sua soberania, mesmo respeitando o livre-arbítrio do homem, né? Mas é Deus que dá o recurso e o homem, ele responde. Mas a resposta que esse homem dá é por causa da ação de Deus, e ele pode reagir ou não pode reagir. Agora, isso para nós é um mistério, né? Então eu acredito que nem a doutrina de Calvino, nem a doutrina de Armínio na área soteriológica respondem todas as questões, tá? Entendo que não. Se respondesse, não haveria essa briga que dura séculos e séculos aí. Se tem toda essa dúvida, é porque não responde. Se houvesse uma resposta clara, objetiva, se a Bíblia fechasse com isso, estava tranquilo, já tinha resolvido. Por que há essa pendenga? Porque não há resposta. Eu prefiro entender, e aí já, quem pensa isso é o Luiz Saião, Russell Shedd, né? Já faleceu, mas está aí o legado dele, e outros mais. Que são duas verdades paralelas, ou seja, soberania divina e responsabilidade humana. Sabe a linha do trem? Já que a gente falou aqui do trem, né? Sabe a linha do trem? A linha do trem, ela corre assim paralelamente, né? Lá no final, lá no horizonte, ela não faz isso aqui, ó, e se encontra? Não é isso, amados? Você olha assim, ó, a linha do trem, ela está aqui, ó. Aí ela vai lá no horizonte, ela faz isso e se encontra. São duas verdades bíblicas, tá certo? Que só se encontrarão na eternidade. Então a gente não tem condição, a nossa mente não tem a capacidade de equacionar, né? De equalizar essas duas verdades e entender os meandros de como isso se dá nos processos. Então eu sugiro que vocês não se desgastem por isso. Se quiser, fique à vontade, eu dou material, é que eu não tenho mais, eu cheguei à conclusão que não vou ter condição de resolver isso aqui não. Tem um bocado que acha que resolve, mas eu não tenho essa capacidade. Então vamos lá. Eu vou falar aqui, ó, dessas duas questões, tá? Ou seja, da soberania divina e da responsabilidade humana. Então eu separei alguns textos aqui para a gente trabalhar isso nessa ideia de que isso é um mistério para nós, mas vamos ver o que a Bíblia ela vai falar a respeito disso. Então falamos da conversão, que é o lado humano, né? Isso é descrito, então, humanamente pelos outros como uma mudança de vida. Tá? O que eles não enxergam é o que Deus faz no coração, que é a obra invisível do Espírito Santo, né? Que é esse camarada que é um vento e que é levado de um lado para o outro, onde ele nasce de novo. Estou falando de João capítulo de número 3, onde Jesus diz que tem que nascer da água e do Espírito, né? Assim como o vento sopra, ele não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Essa ação silenciosa ou misteriosa de Deus, não visível, mas perceptível externamente, porque está acontecendo uma mudança na vida de uma pessoa que não aconteceria a não ser pelo Evangelho. Eu estou falando de natureza, amados. Natureza. A religião reforma, informa. Só o Evangelho transforma a natureza. Tá certo? Você pode adestrar a pessoa a fazer as coisas até um certo limite, né? Ela se mostra quem ela é facilmente, quando é religiosa. Quando é transformada por Deus, aí é um negócio assim diferenciado. Aí a gente fala assim, como pode, né? Um Saulo, um cara violento, um cara religioso,
impetuoso, impiedoso, né? Que não está nem aí, mata criança, mulher, quem quer que seja, em nome da religião, e agora ele está disposto a morrer por causa dos outros. Ele não mata mais em nome de Deus, ele morre em nome de Deus. Então é diferente. Tem gente matando em nome de Deus, aí é religioso, não houve transformação. Porque poder para matar, amados, Satanás tem, aí é fácil. Matar uma barata a gente mata, matar um animal a gente mata, Satanás mata a torta e a direita, o homem mata a torta e a direita. Eu quero ver ter poder para doar a sua vida, ou dar vida aos outros a partir da sua. Aí é só evangelho, né, irmão? Aí é só os mártires. Jesus, ele disse em Atos capítulo 1, versículo de número 8, recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, né? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O texto lá no original, recebereis virtude, dunamis, né? Poder explosivo, que é a dinamite. Recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, e vocês vão ser os meus mártires. O original está lá, mártires. Olha só. Então, nós receberíamos poder do Espírito Santo. Nós seremos cheios do Espírito Santo para uma finalidade: morrer por causa de Cristo. Então, quem é cheio do Espírito Santo, ele é capaz de ir até a morte por Cristo. Não mata jamais. Para matar, não precisa nenhum enchimento do Espírito Santo, não precisa nada do Espírito Santo. A carnalidade, os demônios dão conta de fazer com que as pessoas matem, né? A religião faz com que as pessoas matem, em nome da fé. A gente está aí para ver a religião, o cristianismo histórico, catolicismo, o islamismo, aqueles budistas, aqueles monges assim que parece quase um semi-anjo, sabe? Aqueles gordinhos bem bochechinha vermelha, assim, bem delicados. Os caras saem na mão lá, no Oriente Médio lá, vocês não vê as reportagens? Os caras saem na mão em nome de Deus, a guerra santa, a jihad, né, do islamismo. Os budistas que parecem zen, zen, tá bom, até certo ponto. Mas o homem e a mulher de Deus, ele, na história, aos milhões foram levados até os seus algozes, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. De Jesus a Estevão, até muitos ainda que hoje morrem no Oriente Médio, orando e clamando pelos seus algozes, né? Então aí sim a gente percebe essa ação poderosa de Deus na vida da pessoa. Irmãos, infelizmente, eu não vou dar continuidade aqui, porque a gente cravou aqui, ó, 8 da noite, 20 horas. Vamos fazer o seguinte: na próxima aula a gente vai partir daqui, tá? Então eu vou falar sobre essa dinâmica, né? Os textos bíblicos, falando isso, pegando os textos bíblicos, Antigo e Novo Testamento, para falar dessa dinâmica de soberania divina e responsabilidade humana. Deus agindo, o homem reagindo de uma maneira simultânea, que se confundem, né? E que a gente muitas vezes só vê o aparente, mas a gente não considera que é Deus que está fluindo nisso tudo aí. Então eu espero que vocês se interessem pelo próximo capítulo. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.